Falar sobre Lama Gangchen Rinpoche é uma honra imensurável, porque é tanto amor, é um amor tão grande, é um amor que não dá para comparar com outras formas de amor, é um amor único e ao mesmo tempo é um amor que tudo contém, sabe? É um amor assim, do tamanho do universo. E não é só tão gigante, é um amor transcendental, é um amor, como nós dizemos no budismo, né, que vai de vida em vida. Então, esse é um amor, é inseparável. É um amor que Deus liga e que não há o que separe, sabe? Então, eu digo isso porque, assim, a presença dele na minha vida é constante. Às vezes eu tenho a impressão de que somos inseparáveis. Agora, depois que ele deixou o corpo físico, né? Isso parecia antes, né? Agora parece não, é fato. É fato, eu converso com ele o dia inteiro. Um mantra para lá e falo isso, tiro dúvidas e converso e conto para ele, olha, quando a gente deitar hoje, nós vamos, primeira coisa, que quando você me levar embora, nós vamos passar na casa de fulano e vamos dar uma bênção lá pro fulano, sabe? Assim, é um convívio. Tudo que eu faço é pensando nele, é para ele, é por ele, né? E, consequentemente, para toda a minha família espiritual e todos os seres, todas as pessoas que eu conheço. É uma relação assim, para mim, isso tudo significa amor, né? E isso começou antes de conhecer ele, porque eu sentia um chamado, né? Através dos meus problemas de saúde, eu sentia um chamado, e também os próprios médicos me recomendavam que eu tinha que procurar outro jeito de viver, porque senão eu ia parar numa cadeira de rodas e teria uma vida muito curta. E como eu não podia ficar doente, eu era uma pessoa sozinha, eu não queria voltar a depender dos meus pais, porque afinal eles me criaram, né? Me colocaram no mundo e me criaram. Eu não queria que voltar a dar trabalho para os meus pais, eu tinha que me sustentar, né? E aí eu comecei a ir atrás, né? E nessa busca, eu cheguei numa livraria, encontrei Autocura 1, e quando eu vi a foto da contracapa, eu falei, esse é o homem que vai me curar, onde é que eu encontro esse homem? Né? E aí eu fui, deu tudo certo, né? Acabei chegando, encontrando ele, mas antes de encontrar ele pessoalmente, eu fui encontrando ele assim, no sutil, né? Então, uma vez, pela primeira vez, quando eu fiz a autocura no centro de Dharma, aí quando chega na respiração do vaso, que começou ele, esse om começou a vibrar dentro do meu cérebro e começou a dar um circuito. Eu tive um circuito cerebral, né? Começou tudo, aquele om ia tomando conta, e aí eu vi uma ramificação toda assim de conexões sendo refeitas, outras caindo, outras dissolvendo, sabe, assim, e no fim ficou só um om, aquele om, assim. Puxa vida, que coisa mais maravilhosa. Eu já me apaixonei por isso, né? Por ele de novo. Então foi assim uma série de paixões, né? E a minha cabeça tem até hoje abriu o meu coco, sabe? Então eu tenho o coco da cabeça dolorido. Às vezes dói mais, às vezes dói menos. O
o buraco às vezes muda de lugar. Então houve um período que eu ia médicos e médico para ver que não tem nada, não tem nada. Aí eu acabei entendendo, uma vidente uma vez me falou, o que tem aí são seres sagrados, posando aqui. Aí depois eu me lembrei que eu tenho o nome de lótus, né, de flor de lótus, lótus de bem-aventurança, o lótus é assento de Buda, então relaxei, sabe? Pode acontecer o que acontecer aqui, o importante é que eu esteja inteira e eu esteja feliz, e eu sou feliz. E a minha felicidade começou quando eu encontrei o Lama Gante. Na verdade, quando ele fez toda essa coisa no meu cérebro mesmo antes de conhecê-lo, né? Aí depois, o que aconteceu? Quando eu conheci ele, eu tinha tenho uma escultura de Buda que eu havia ganho, e antes de conhecer budismo, antes de saber o que era budismo, tudo isso, porque as coisas naquele tempo não tinha a imagem de um cérebro que a gente vê hoje, entendeu? Da ciência, não tinha nada disso. Isso foi em 94. A gente não tinha esse acesso a tudo. Hoje é tudo muito claro, né, o que aconteceu. Mas quando eu encontrei o Lama Gante, ele, enquanto ele dava iniciações de Buda da Medicina e mestre Sihanada, eu, de repente, assim, sentadinha lá no meio de todo mundo, eu vi que surgiu uma aura verde na cabeça dele. Eu falei, nossa, esse é o meu guru, é ele mesmo, encontrei, meu Deus, que felicidade. Aí na hora de despedir, né, todo mundo faz fila, eu cheguei na fila com o Buda na mão, ele deu um sorriso para mim, assoprou na minha testa. Quando ele me assoprou na testa, no coração, aqui no centro, né, do coração, ele se iluminou e eu me iluminei junto. Nós ficamos gigantes, do tamanho do universo. Aí eu saltei do chão, sabe? Quando você fica assim, você desmaterializa, eu vi o imaterial, né? Aí na sequência ele pega o Buda, assopra o Buda e coloca no meu coração. Quando isso aconteceu, o meu coração fez tum, 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 tum. Mas um eco que ocupava todo o espaço sideral, sabe? Foi muito impressionante. Bom, isso é só o começo de toda a minha aventura com esse nosso lama curador, com esse nosso mestre precioso, detentor de uma linhagem ininterrupta, de um valor inestimável, que eu tenho, assim, o maior orgulho divino de fazer parte. O maior orgulho divino de recitar mantras. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é rezar. E quando eu rezo, mesmo às vezes sem prestar atenção, eu me sinto conectada, sabe? Gosto de contar, às vezes eu não conto, porque como eu rezo sem parar, eu nem conto, mas assim, gosto de saber os números, né? Eu lembro que ele gostava de saber números, aí eu rezo e depois eu falo, puxa, não rezei. E aí quando ele fez a passagem, eu chorei muito, aí ele disse para mim assim, olha, eu estou em tudo, eu estou quando a sua cortininha balança, sou eu. Quando você olha para uma florzinha, sou eu estou em tudo. Aí parei de chorar. E quando eu choro, é de amor. É uma saudade do cheiro dele, de tocar ele, sabe? É o corpo do Lama Gante. Porque o Lama Khen está aqui. Está aqui e é inseparável. Inseparável. Lama Khen, Lama Khen. Trinchen Tsao é Lama Khen. Lama Khen, Lama Khen. Kalekundu Lama Khen.
I love you.